Olá, seja muito bem-vindo ao Business. A partir de agora você vai conferir. Conheça as novidades da Apple e a nova linha do iPhone 17, que agora tem um design ultra fino. Quem superou Elon Musk e assumiu o topo do ranking dos mais ricos do mundo. A Uber anunciou uma nova modalidade com reserva de helicópteros pelo aplicativo. Conheça as 10 profissões com os maiores salários médios de admissão no Brasil. E entenda como o home office está por trás das demissões em massa no Itaú. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Business que está no ar. Jovem Pan Business. E a Apple revelou em um evento na Califórnia a nova linha do iPhone, o iPhone 17. Os modelos trazem avanços como uma tela ProMotion, um chip A19 mais rápido e também vidro Ceramic Shield mais resistente. A câmera passou de 12 MP para 48, garantindo fotos mais detalhadas. O iPhone 17 Air é o smartphone mais fino já lançado pela Apple, feito em titânio, com uma tela de 6,5 polegadas e uma bateria que pode durar até 40 horas. Já os modelos Pro apresentam um novo design traseiro com barra horizontal, uma bateria maior e câmeras com zoom 46% superior. Além dos iPhones, a Apple anunciou atualizações para o Apple Watch e os AirPods, incluindo novas funções de saúde e tradução simultânea por inteligência artificial. E quanto custa toda essa brincadeira? Os preços começam em $799 para o iPhone 17 básico e vão até $1.199 para o Pro Max. E Larry Ellison, cofundador da Oracle, se tornou a pessoa mais rica do mundo, superando Elon Musk. Vamos ver quanto, a gente tem aqui no telão do Business, quanto é o patrimônio de Larry Ellison. Ele teve uma subida nos últimos dias de 101 bilhões de dólares, atingindo essa cifra aqui, 393 bilhões de dólares. Isso tudo depois da divulgação dos resultados trimestrais da Oracle, que mostraram esses resultados, crescimento impulsionado pela alta demanda por tecnologia de nuvem e inteligência artificial. Eu tenho os resultados aqui, tenho os resultados da receita da Oracle em um trimestre, viu? O resultado foi de 14 bilhões e 930 milhões de dólares, 2% de alta em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido da empresa também se manteve estável. E Elon Musk? Elon Musk, fundador da Tesla e SpaceX e que liderava a lista durante muito tempo, agora tem um patrimônio estimado em 385 bilhões de dólares atrás de Ellison. A mudança reflete o impacto crescente do setor de tecnologia na economia global. Essa lista muda muito, né? Essa lista eu já falei do Jeff Bezos, aí nos últimos tempos Elon Musk liderou durante muito tempo e agora Larry Ellison. Larry Ellison sempre aparecia entre os 5 e os 10, agora está na liderança. Isso mostra também o aumento dos investimentos em inteligência artificial. E ainda falando dos Estados Unidos, das grandes empresas, vamos falar da Uber, que anunciou uma nova mobilidade. É a reserva de helicópteros pelo aplicativo e já a partir de 2026. Com isso, os clientes poderão reservar voos de helicóptero e também hidroavião
por meio de uma parceria com a empresa de aviação a Joby, que adquiriu o negócio de transporte de passageiros da Blade no mês passado. Foi uma transação de 125 milhões de dólares, e ela planeja agora expandir o serviço de táxi aéreo elétrico em Dubai, Nova York, Los Angeles, Reino Unido e Japão. Os táxis aéreos da Blade transportam 4 passageiros e um piloto a velocidades de até 200 milhas por hora, com um impacto acústico 100 vezes menor que o de um helicóptero tradicional, segundo as companhias. Os táxis utilizam uma rede de pontos de pouso com salas de espera dedicadas para passageiros. Em 2024, a Blade transportou 50 mil passageiros na área metropolitana de Nova York e no sul da Europa. Essa novidade da Uber nos ares mira oferecer mobilidade aérea sob demanda e, claro, atingir um público mais abastado, né? Um público classificado como premium. O aplicativo acredita que terá uma boa demanda para uso corporativo e também uso chamado de emergência. A integração da Uber e Blade terá pontos de pouso em locais estratégicos da ilha de Manhattan, em Nova York, e também nos aeroportos JFK e Newark, ambos em Nova York. Para a Uber, a novidade reforça a estratégia de ampliar as opções de transporte e se tornar o sonho aí de muitas plataformas, se tornar um super aplicativo. E a entrada da Uber em helicópteros serve ainda como ensaio para voos elétricos, como esse que vocês estão vendo aqui no telão do Business, e principalmente os eVTOLs, os carros voadores que a Embraer brasileira tem desenvolvido também aqui no Brasil, nas grandes cidades. E um levantamento da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro apontou as 10 profissões com os maiores salários médios de admissão no Brasil em 2024. E também os profissionais formados em engenharia se destacam, pelo menos a pesquisa mostrou que eles se destacam amplamente. Vamos conhecer aqui no telão do Business quem são os 10. Vamos começar pelo 10º lugar? Vamos começar pelo 10º lugar. Em 10º lugar, engenheiros eletricistas, eletrônicos e afins, um salário médio inicial de R$ 9.489. Em 9º lugar, pesquisadores de engenharia e tecnologia, salário de R$ 9.708. Engenheiros de produção, qualidade, segurança, R$ 9.960. Em 7º lugar, começam os R$ 10.000 de entrada de admissão, que são os médicos clínicos. Em 6º lugar, geólogos, oceanógrafos, geofísicos, salário de R$ 10.642. Agora, em 5º lugar, engenheiros mecânicos, R$ 10.838. 4º lugar, engenheiros químicos, R$ 11.181. 3º lugar, diretores de espetáculos, R$ 11.716. 2º lugar, engenheiros de Minas, com salário de pouco mais de R$ 13.000. E em primeiríssimo lugar, olha, tecnologia aí, engenheiros de computação, é o maior salário de entrada no Brasil. Ele, em média, começa ganhando o salário de R$ 13.794. Esse estudo considera os salários reais de admissão, ou seja, os valores pagos no momento da contratação, já corrigidos pela inflação, e utiliza dados do novo CAGED, o sistema do governo federal, que acompanha o mercado de trabalho formal. E a Amazon comprou uma participação na Rappi, a startup colombiana de entregas rápidas presente em vários países da América Latina. O investimento inicial foi de 25 milhões de dólares, com uma possibilidade de aumentar para 12% da companhia,
transformando a receita gerada em moeda de troca pela participação acionária. Fundada em 2015, a Rappi conta com investidores como SoftBank e a Sequoia Capital. Essa parceria embaralha mais uma vez aquela disputa que a gente tem falado aqui no Business de delivery no Brasil, que tem o iFood na liderança e permitirá essa parceria de agora que a Amazon use a rede logística, que é fundamental para ela, já vou explicar isso. E também os serviços de computação em nuvem da Rappi para ampliar a sua presença regional e disputar o setor com o Mercado Livre. Sempre bom lembrar que aqui no Brasil a Amazon não consegue vencer o argentino Mercado Livre, que está em vários países, mas ganha dinheiro mesmo é aqui no Brasil. Então, em mais uma tentativa, a gigante de Jeff Bezos aposta, como eu falei, na rede logística da Rappi, principalmente nas entregas ultra rápidas. Eu estou falando tanto da logística porque hoje comércio eletrônico e logística estão andando cada vez mais juntos, porque entregar rápido tem sido fundamental na hora de fechar uma compra. Não é todo mundo, mas tem uma parcela das pessoas que aceita pagar mais caro para receber antes. E a Novo Nordisk, a fabricante dos medicamentos Ozempic, anunciou um plano para reduzir cerca de 11% da força de trabalho global, o que corresponde a 9.000 cortes de um total de 78.400 funcionários. Se a gente pegar só a Dinamarca, serão eliminados cerca de 5.000 postos de trabalho. A medida visa economizar 8 bilhões de coroas dinamarquesas, cerca de 1 bilhão e 300 milhões de dólares, até o final de 2026 e permitir uma transformação mais rápida da empresa, com foco na ampliação do portfólio de medicamentos para diabetes e obesidade. Apesar dos cortes, a Novo Nordisk projeta um impacto negativo de 6 pontos percentuais no lucro operacional deste ano, que deve crescer entre 4% e 10%. Após o anúncio, as ações da empresa subiram 3,4% na Bolsa de Copenhague. E o Itaú demitiu cerca de 1.000 funcionários que atuavam em regime híbrido ou home office, segundo a estimativa do Sindicato dos Bancários. As demissões ocorreram após uma avaliação da produtividade dos colaboradores que apontou incompatibilidades entre o registro de ponto e as atividades realizadas nas plataformas digitais do banco. Ou seja, para o maior banco privado do Brasil, as horas trabalhadas para a empresa eram inferiores às registradas. A instituição não confirmou o número exato de demitidos, mas informou que as decisões foram tomadas após uma revisão criteriosa de condutas relacionadas ao trabalho remoto e registro de jornada. O Itaú tem pouco mais de 95.000 funcionários. Desses 95.000, 85.800 profissionais trabalham no Brasil. E muitos desses, a gente está falando de quase 100.000 trabalhadores, eles trabalham de maneira híbrida, com alguns dias da semana indo presencialmente ao escritório e outros em home office. Só que nos dois casos é preciso bater o ponto de entrada e o ponto de saída. Em nota, o Itaú reforçou que a medida faz parte de um processo de gestão responsável, com o objetivo de preservar a cultura da empresa e a relação de confiança com clientes, colaboradores e a sociedade. Deixa eu chamar aqui para essa conversa, eu gostaria de chamar o Piero Franceschi, que é sócio da plataforma Startse. Piero, essa notícia você deve ter acompanhado, Foi uma notícia que abalou o mundo corporativo no Brasil essa semana. Teve as mais variadas opiniões, eu vi gente falando, mas será que a empresa tem que vigiar o home office? Tem muita gente parabenizando. Não, tem que ser produtivo mesmo, tem que ir no presencial, porque o presencial é produtivo. Eu gostaria, você que tem contato com muita gente, é sócio dessa plataforma,
Qual é a sua avaliação desse caso Itaú? Muito legal. Obrigado pelo convite. Primeiro, assim, a gente sabe que essa discussão sobre o presencial e home office é um tema já antigo, né? Desde a pandemia é um tema muito recorrente e ele gera muita tensão e gera um debate sempre muito atritoso, né, pelas polarizações do mundo. Então, por um lado, toda vez que a gente está indo para a modernidade, a gente tem que entender que vão criar novos paradigmas, ambiguidades, né? Então, essa acho que é mais uma das ambiguidades. Se a gente pensar o que a gente estava acostumado, né? Por um lado, a empresa tem direito de controlar minimamente que as horas que ela está pagando sejam produtivas, né? Acho que ela tem um direito. Por outro lado, os funcionários também, nesse sentido de que tem direito à sua privacidade, deveriam ter liberdade para escolher com responsabilidade como usar seus horários, né? E aqui no meio tem essa questão do uso de dados, né? O controle de se você permitiu ser medido, se você sabia que você era medido, estava claras as implicações. Então, eu acho que o interessante desse debate, que obviamente implica em demissões, mas implica talvez uma conversa maior, que é o fato de que nós daqui para frente vamos lidar com esses limites que são cada vez mais complexos da gente discutir, né? Entender realmente o que é produtividade num mundo onde as pessoas estão remotas, né? E se presencialmente significa produtividade. Acho que você com certeza concorda de que não necessariamente as pessoas que estão presenciais também são extremamente produtivas, né? Assim como nem todo mundo que está remoto não está trabalhando. Então, de alguma forma, esses extremos são extremos complexos para a gente lidar no dia de hoje, e acho que essa discussão acende uma questão que já estava até meio cansada, né, de presencial ou não, e criou um novo capítulo para isso. Né? Um novo capítulo, exatamente. A gente discutiu já algumas edições aqui no Business sobre um modelo de trabalho. Eu até fui ousado de falar um modelo ideal de trabalho, porque você definiu bem. O presencial não significa, não tem garantia nenhuma de produtividade. E nem o remoto de que você vai ter produtividade. Pelo contrário, né? O Itaú, esse caso Itaú, mostrou que as demissões decorreram por conta de baixa produtividade, né? Agora, o mundo corporativo brasileiro, as empresas, né, dos mais variados setores da economia produtiva, elas estão caminhando para um modelo que não é mais um remoto, né, Piero? Qual que é o modelo no Brasil? Vamos falar de Brasil. Perfeito. Acho que tem uma grande, vamos fazer assim, regressão, no sentido que as empresas estão trazendo de volta seus funcionários para os escritórios com várias narrativas, vamos falar assim, né? Uma delas é sim a produtividade. Ela vem daquele dia, né? O melhor é eu ver a pessoa aqui, porque eu controlo o trabalho. Outras delas, a questão de criação de cultura, senso de pertencimento. E convenhamos que também você ficar só longe do trabalho também me parece meio antagônico do ponto de vista de humanidade, né? É incrível você relacionar-se com pessoas o tempo todo, né? Poder criar conexão, enfim. Então, eu acho que o dilema que a gente está lidando hoje é que não existe um trabalho, um modelo ideal, mas existe aquele modelo que você consegue engajar as pessoas para construir cultura. Que é um lugar que é bacana no sentido dos humanos conquistarem, né? Terem, obviamente, respeito pelo que eles estão fazendo, mas poderem se conectar e criar valor para os seus clientes. E eu acho que essa chave, se você me permite, é ligada um pouco à natureza do trabalho da empresa. Porque se uma empresa recebe clientes no seu lugar físico, se ela é relacional, presencial realmente faz diferença. Mas se é uma empresa simplesmente que o trabalho é um trabalho de backstage, vamos falar assim, o remoto talvez seja o melhor modelo. Né? Se você precisa de talentos pelo Brasil, necessariamente você pode ser remoto. Se você precisa localmente de pessoas que estão para receber clientes, presencial. Então, de alguma forma, está ligado também ao modelo de trabalho da empresa. Então, eu acho que cada empresa tem que avaliar onde ela cria valor e onde o funcionário cria mais valor, principalmente para o seu cliente. Muito bem, nós conversamos com Piero Franceschi, que é sócio da plataforma Startse. Obrigado pela presença aqui no Business. Obrigado. E a gente volta com o Business para falar de Elon Musk. A gente falou no primeiro bloco que ele perdeu a diferença é pequena, né? Perdeu o posto de homem mais rico do mundo, mas ele pode se tornar o primeiro trilionário do mundo caso um novo pacote de remuneração proposto pelo Conselho da Tesla seja aprovado pelos acionistas. Esse plano prevê que o CEO receba até 900 bilhões de dólares em ações, desde que atinja metas corporativas altamente ambiciosas nos próximos 10 anos. Para isso, esse sujeito aqui, chamado Elon Musk, precisaria elevar o valor de mercado da Tesla dos atuais 1 trilhão e 100 bilhões de dólares
para 8 trilhões e 500 bilhões de dólares. Ou seja, é muito audacioso, mas não duvide, viu? Não duvide. Além de supervisionar, ele também vai ter que supervisionar o lançamento de 1 milhão de táxis autônomos e robôs humanoides e multiplicar o lucro da empresa em mais de 24 vezes. O bilionário também precisaria permanecer na Tesla por ao menos 7 anos e meio para começar a receber parte do pacote. A proposta já levanta polêmica entre muitos investidores. Alguns consideram a remuneração excessiva, especialmente após um ano de queda nas vendas e lucros da empresa. Mas se esse negócio do robotáxi pegar nos Estados Unidos e em outros países, eu acho que não sei se chega a 8 trilhões. 8 trilhões é ambicioso demais, mas vai subir esse valor de mercado da Tesla. Vamos ir para a Europa, porque a Europa inaugurou o Júpiter, seu primeiro supercomputador capaz de realizar bilhões de cálculos por segundo. Instalado no Centro de Supercomputação na Alemanha, o projeto é visto como um passo importante para que o continente alcance Estados Unidos e China no desenvolvimento de inteligência artificial. Com investimento de 500 milhões de euros, metade vindo da União Europeia e metade da Alemanha, o Júpiter será usado em áreas como treinamento de AI, previsões climáticas, pesquisas médicas e energias renováveis. Ele também se destaca pela eficiência energética com sistemas de refrigeração avançados e reaproveitamento do calor gerado. Apesar de utilizar chips da americana NVIDIA, o sistema foi desenvolvido por um consórcio europeu e é considerado o mais eficiente do mundo em consumo de energia entre os supercomputadores de alta performance. E a Embraer fechou a venda de 50 jatos E195E2 para a americana Avelo Airlines. Um negócio de 4 bilhões e 400 milhões de dólares e com direito de compra para mais 50 unidades. As entregas começam em 2027. Apesar das tarifas de 10% impostas pelo governo Trump sobre os aviões brasileiros, a Embraer segue negociando para eliminá-las. A Avelo será a primeira aérea dos Estados Unidos a operar esse modelo comprado que oferece eficiência em pistas curtas, menor consumo de combustível e menos ruído. A companhia americana usa atualmente Boeing 737 e pretende modernizar a sua frota com os jatos da Embraer, ampliando o alcance. A Embraer também anunciou planos de investir 500 milhões de dólares nos Estados Unidos, incluindo a montagem do KC-390, e busca retomar a tarifa zero para os produtos. No segundo trimestre, a empresa registrou um prejuízo de 53 milhões e 400 mil reais, influenciado pelas novas tarifas. E o Google começou a liberar o modo AI no seu buscador no Brasil, trazendo respostas, ao menos essa é a promessa, né? Geradas por inteligência artificial em português. O recurso será disponibilizado gradualmente nos próximos dias para usuários do site e do aplicativo da busca. A nova aba funciona como um chatbot integrado à pesquisa e responde a perguntas complexas com linguagem natural, usando o modelo Gemini 2.5, concorrente direto do GPT da OpenAI. Durante as respostas, a AI também apresenta links para sites, mantendo a proposta de descoberta de conteúdo. O recurso é ideal para tarefas mais elaboradas, como comparar produtos, planejar viagens ou entender tutoriais. A função também é multimodal, podendo entender texto, voz e imagens. Apesar de facilitar a vida do usuário, o modelo acende um alerta em sites que dependem do tráfego vindo da busca, já que resumos gerados por AI tendem a reduzir os cliques em links tradicionais.
E a Oracle firmou um contrato histórico de 300 bilhões de dólares com a OpenAI do ChatGPT para fornecer capacidade de computação em nuvem por 5 anos e a partir de 2027. Segundo o Wall Street Journal, o acordo prevê 4,5 gigawatts em infraestrutura, o equivalente ao consumo de cerca de 4 milhões de residências. O contrato representa um grande passo para a OpenAI, que busca reduzir a dependência da Microsoft e também expandir a sua infraestrutura por meio do projeto Stargate. Por outro lado, a Oracle pode ter que recorrer a empréstimos para atender à demanda e também investir em chips e data centers. E o setor farmacêutico, em plena expansão no Brasil, enfrenta desafios na busca por imóveis adequados às suas instalações. Acompanhe na reportagem de Marcelo Matos. O segmento das indústrias farmacêuticas e de equipamentos médicos, conhecido como Life Sciences, opera com desafios no Brasil, na procura por imóveis para suas instalações. A diretora de desenvolvimento de soluções para facilities e manutenção da JLL, Fátima Botamelli, explica que a localização estratégica precisa estar embasada às questões de zoneamento e nas licenças necessárias para a operação, num segmento regulamentado pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Hoje, a indústria farmacêutica ela é um grande segmento aqui no Brasil, tanto com empresas internacionais, globais, regionais e também as brasileiras por conta do desenvolvimento de genéricos e também do mercado consumidor aqui no Brasil e porque também a população está envelhecendo, demandando mais serviços médicos, consequentemente medicamentos também. As adequações estruturais e licenciamentos normalmente vão impactar no tempo e custo da ocupação. As exigências variam conforme a atividade e produto. Uma longa lista de documentos e relatórios de inspeção para garantia de ambientes seguros e controlados na manipulação dos insumos e também dos produtos acabados. Ressalta a gerente de projetos e obras da JLL, Evelyn Gouveia. Esse setor ele é muito regulamentado, então ele exige todas as licenças ambientais, licenças da vigilância sanitária, licença de polícia federal muitas vezes, licença de exército por conta de inflamáveis, produtos perigosos. Então é um longo processo a se correr aí para reconhecer licenças. A gente começa esse processo bem antes, né? Quando começa a viabilizar a locação do imóvel, a aquisição do imóvel, a gente já começa com o processo de licenciamento para que não atrase lá a operação do cliente. A indústria farmacêutica no Brasil está em plena ascensão em razão dos medicamentos genéricos. E é preciso um olhar técnico na escolha de espaços corporativos e também locais para fábricas, num ambiente altamente regulamentado. A gente ajuda nessa pesquisa de região e começa a busca por imóveis e aí depois do shortlist dos imóveis, né, de alguns potenciais e que o cliente já aprovou, pelo menos parcialmente, aquela região, aquele imóvel, aí a gente vai a fundo na busca da licença realmente de operação, qual tipo de KNAI pode ser utilizado ali, se os metros quadrados podem ser adaptados, não podem ser adaptados, se pode o uso de gases inflamáveis, e quaisquer outros químicos que a empresa precisa manipular ali. O setor das indústrias farmacêuticas e de equipamentos médicos, conhecido como Life Sciences, também altera seu ambiente de trabalho corporativo para receber os funcionários em ambiente físico, 3 dias por semana, uma redução do home office pós-pandemia e, neste retorno, a retenção dos talentos num segmento muito específico é fundamental, em ambiente acolhedor, funcional e com benefícios ao presencial. Obrigado, Marcelo Matos. E com isso, o Business vai ficando por aqui. Muito obrigado também pela sua audiência, pela sua confiança. Eu desejo a todos um excelente final de semana e lembre-se, tenham todos sempre bons negócios no radar. Até semana que vem. Tchau. Jovem Pan Business.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.